antes da estreia, levei com um caminhão de esquerda, num cruzamento, partia um carro todo, tinha acabado de começar um patrocínio de um carro, começou aí, porque eu tinha tirado a carta até bastante tarde, e uma maminha saiu-me do sítio. E eu tive que voltar para Lisboa a ser operada, fiz a estreia e tive que ser substituída. Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle, Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizer. e nunca vamos também contar uma obra. Agora estava aqui a escrever e se quiser, pode lembrar. Pequenas reivindicações de liberdade. reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De liberdade. Pessoas incríveis. Olá! Um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador, hoje com a linda e maravilhosa Jéssica Ataíde. Bem-vinda. Obrigada. Sentes-te bem? Ótima. Calma, serena, bem disposta. Sim, agora vi um café, estou assim... Contra melignos. Vais começar a tremer? Não vou. Ok. Não te acontece? Com o Acontece, café? mas eu tenho uns comprimidos se for preciso. Uns Victans, não se pode dizer isto, depois vão-nos banir. Pô, Victans? Sim. É, só se compra com receita médica, não podes dizer que andas a comprar sem receita, isso não digas. Não, isso eu como sempre com receita Claro, médica. pronto. Sim, Então- mas também não digas que mandas aquela mensagem à amiga médica para mandar. Não mando. Por acaso nunca acontece, mas já me aconteceu publicar um Reels e dizer que tomava Victan e ser banida. Por isso é que estava a dizer isso. Banida do Instagram? Sim, banida, tipo, foi retirada e fiquei de castigo no Instagram durante, tipo, 6 meses. Não se pode mas falar sobre remédios, também não. A liberdade, lá está a acabar nas redes sociais. Pois está. Sim, Aqui Podes eu dizer tudo vou o que tu aconselhar as pessoas a tomarem Victan. Na dúvida tomem. Percebo, na dúvida tomem, não é? Eu na dúvida tenho sempre um na carteira, É digo verdade. já. Ai, eu tenho uma coisa inteira. Não, eu não tenho Nunca um, tenho sabemos como é 6, que vai para ser aí. o dia. Sim. Tenho 6, mas Olha, pronto, se me puderem dar cada uma de vocês. O eu não dia, tenho para nada. tolerar o dia, às vezes Sim. é preciso. Sim. não, mas eu tenho medo ao mesmo tempo Do quê? do Victan. Eu tenho ali por segurança só, mas eu não quero. Pois a cena de saberes que tens ajuda, não é? Sim. Quando não tens, é tipo... Vocês são as duas todas passadas, não é? Passadas é a Passadas. palavra. As duas são assim. Eu já gosto que me Perfeitamente. digam que eu sou passada, que depois das que sou mãe sinto-me uma seca. Portanto, ai, és passada. Ok! Tu és super maluca. Super doida. Jéssica, Vamos a este isso. podcast tem a partir de agora um cronómetro a contar e quando apitar se calhar não é a palavra certa, quando tocar, Boa. tocar o É o cronómetro, verbo certo, sim. acabou o episódio, a bem ou a mal, se tivermos de tirar à força aqui, tiramos. A temporada anterior dos Rapazes Giros era gravada em casa da avó Glória, que recebia todos os nossos rapazes, e ela já não pode estar aqui, mas dá sempre as boas-vindas a todas as muito convidadas, e por isso aqui vai. You, Jessica, how lovely it is to have you here. Somos vizinhas. Se precisar de uma dog sitter para tomar conta da Bali, da Augusta e do Lobo, é só ligar. Jéssica, nós conhecemos o teu jogo de cintura. Elas estão prontas para apertar contigo. Ready, set, go! Oh, Go! go! Olha, dá sempre jeito de saber que tenho uma vizinha que está disposta a ficar com os meus cães. Os três ao mesmo tempo é melhor não. A avó depois pode cair e partir uma perna e depois as notícias sabes o que é que vão dizer. Pois é, Que abusaste Fui de eu. uma velha. Que a tiraste para o chão tu, que a empurraste que mesmo. dei cabo da avó. Sim. Jéssica, tu já reparaste que a temporada dos Rapazes Giros é a tua vida? Começa com o João Manzarra, depois varres uns 50 e acaba no Diogo Amaral. É verdade, mas isso não podia ser mais verdade. Não podia mesmo. Sim, quem é que você... Já agora, quem é que foi mais? Pode ter sido, eu posso ter aí mais algum na Podes, lista. não sei, Estou a queres Eu fui lançar? super namoradeira, sabes? Portanto... Pois, por isso é que nós estávamos a pensar. Eu não sei Eu muito não dos sei, por teus acaso. amores. Eu não tenho muitos nomes para amores teus, eu só também não. tenho estes dois. Mas foram importantes. O João foi muito importante e o Diogo é muito importante. O João foi importante para perceber que consegues melhor. Coitado do João, O eu adoro João, o João. não. O João foi assim aquele namorado perfeito que me partiu o coração para eu saber exatamente o que é que eu não queria e queria a partir daí. Aliás, o João somos muito amigos. Hoje em dia ele esteve no meu casamento, falamos muito.
Não É vou o meu dizer o que Peter dizer, desculpa. Pan, mas podes dizer, Não, é o meu não amigo Peter Pan. E eu disse-lhe outro dia que estou muito feliz de ter vivido aquela história contigo para podermos ter esta que temos agora. Isso é muito bonito. É bonito, não Nunca é? te dá vontade de voltares a fazer sexo com ele? Isso Nunca. Não. Nunca? Ai não, nunca na vida. Eu olho para o João tipo irmão, era incapaz. Isso é aquela coisa estranha de se dizer, Jéssica. Não é passado tanto tempo, não é? Nunca te aconteceu. Desculpa, isto acontece muito. Tu teres um namorado durante não sei quanto tempo e às tantas a tesão baza Dá nojinho. e tu começa. Dá um e bocadinho de começas asco. a transformar aquilo numa amizade quase familiar. E tu achas que ele sente o mesmo por ti? Ou ele até ia? Não, ele não ia. Porquê? Perguntaram-lhe. Não. Não. Ah, tu Talvez ia. Mas vai Sai ser a ponto de vista- próxima pergunta. Oh, sim, vai Queres ser. que eu ligue para ele a perguntar? É. Bem, eu adorava que tu fizesse uma chamada a dizer: João, se eu quisesse, tu ias. Ele ia ficar... Ele é educado, ele ia dizer: É. Oh, Jéssica, tu és tão querida e tão bonita, claro que ia, mas não iria porque tu és casada. Não, ele ia forte e feio. Não. Jéssica, porquê que tu és incrível? Pá, eu não sou nada incrível. E não sou mesmo nada incrível. Isto é o que as pessoas dizem todas, não é? Mas eu não sou. Eu não... Mais ou menos. Ah, é? Há umas que já pensaram assim numa resposta que fica mais ou menos bem. Ou seja, que não passam por convencidas, mas que conseguem dar assim o toque. Eu não Há umas acho... que têm a mesma atitude que tu. Que é Eu só dizer, não acho nada que seja incrível. Gostava de ser incrível, mas não sou. Não sou organizada como gostava de ser, não sou a atriz que gostava de ser, não sou totalmente a mãe que tento ser, não sou a namorada, a esposa que gostava mesmo de ser, porque a vida em geral não me permite. Tento ser incrível, epá, mas não sou. Mas tens bons patrocínios. Como assim, patrocínios? patrocínios reais. Dinheiro que entra das marcas. Patrocínios não, contratos. Oh, desculpa, eu não sei a diferença porque nunca me aconteceu. Então eu vou-te explicar, queres? Quero. Então, o patrocínio é quando te dão alguma coisa em troca de publicidade só. O contrato já é diferente porque aquilo que tu comunicas é pago. Tudo. Sim, é um contrato de trabalho. Claro. Isso é. Imagina, eu tenho um Eu estou quase patrocínio, assim. eu tenho um patrocínio do meu ID Buzz, que é a minha carrinha, que é da Volkswagen. Eu vi-te a O- passar com ela. Viste? É linda, não é? Pronto, então aí é um patrocínio. Eles emprestam-me o carro e eu mostro o carro. Pois é. Ok. Quando são outras coisas, por norma, Então tu estás mesmo bué da bem. Tu estás. Esquece. Ok. vai, sou muito poupada. Esquece. Jéssica, por acaso isso do carro, eu há pouco tempo fui. Não sei, tu podes dizer, as pessoas podem saber lojas onde alguém te encontra? Ou preferes que ninguém saiba onde é que tu vais? É que esta loja que eu vou dizer não te paga nada. Podes dizer. Eu vi-te na Staples, quer dizer, eu não te vi. Eu sabia que tu estavas lá há uns tempos, porque estacionei o carro e vi o teu carro, Célia, não sei o quê, Célia, meu amor. Ali ao lado do Cascais Shopping. Exatamente. É possível, sim. E eu, olha a Jéssica está cá. E eu não te vi lá dentro, Não. mas sabia que devias lá estar, tu ou alguém da tua família. Isso é Não, era estranho, eu. não é, Jéssica? Pois, eu tinha uns autocolantes no carro e agora já os tirei. Pois. Mas é verdade, as pessoas ficam a saber... Mas como também mais ninguém tem aquela carrinha, Muitas pessoas têm aquela carrinha. Aquela cor é que eu ainda não vi ninguém com aquela cor, mas há muitas É carrinhas. difícil. Eu já vi algumas, mas sim. Fizeste bem de tirar os autocolantes. Eu sim, já estava. dizer? Já estava na altura de tirar. Ai, Eu ia na A5 Sim. ao céu e a apitarem. pois é, agir um dia, Jéssica. Pronto. Pois, é ficou preciso medir. Ficou cansativo. Nós vamos dizer-te porque é que tu és incrível. Diz lá. És incrível porque quando alguém se cruza contigo, rapidamente crias uma relação de à vontade com essa pessoa para que se sinta integrada através da tua genuinidade e verdade com que te expressas. És incrível porque pode ser desafiante ter tanta visibilidade tão nova e tentar corresponder ao olhar exterior. Mas parece-nos que tens vindo a fazer um caminho de desconstrução do que muitas vezes se espera de uma jovem atriz. És incrível porque nas partilhas que fazes nas redes sociais permites que os teus seguidores te conheçam ou conheçam pelo menos um lado de ti, mas parece-nos a nós cada vez com maior cuidado para que não haja uma espécie de devassa da privacidade da tua família. És incrível porque incentivas a muitas práticas ligadas à sustentabilidade. És incrível porque falas abertamente dos desafios e o que é esperado de uma mulher durante a gravidez, quando é mãe, a menstruação, por exemplo, no podcast que apresentaste Não Fica Bem Falar De, e que contribuiu para que mais pessoas tivessem acesso a uma perspectiva diferente daquela que é muitas vezes perpetuada.
Por fim, porque nos parece que te divertes a rir de ti própria e mostras que há várias maneiras de cuidar e dar amor. Uau! Isto foram vocês ou foi o chat GPT? Já és a segunda pessoa a Pois fazer é. essa pergunta. Só? É porque vocês estão super bem preparadas. Adorei estes elogios. Já fizeram o meu dia, a minha semana. Ótimo. Agora o que é que vem a semana. seguir? Pois. Agora passamos para um segmento de perguntas flash. Jéssica, Bora. tens de responder o mais rapidamente e honestamente possível. Vamos. Estás pronta? Estou. What is success to you? Não ter ataques de ansiedade. Quando fazes sexo, dizes coisas como Jesus Christ, Holy Mary, bring it on. Não, digo hurry up. Como é que o bicho mexe mudou a tua vida? Conheci melhor o Bruno, que me deu a oportunidade de fazer o princípio, meio e fim. Christina Aguilera ou Jennifer Lopez? Nenhuma das duas. Qual é o teu género de homem? O Diogo Amaral. A vida nem sempre é um mar de rosas. É um mar de quê? Merda. Jéssica, tu e o Diogo percebem que os vossos vídeos nas redes sociais não têm graça nenhuma, certo? Certo. Preferes marmelada de alperce ou de marmelos? Marmelos. Mudas constantemente de penteado porque não queres ser reconhecida na Bélgica? Ai, essa é ótima. Isto é a minha resposta à minha gargalhada, está bem? Não te cansas de te ver na net? Não. Não me vejo? A quantos namorados espiaste o telemóvel? A quase todos. Fotografias de biquíni é alta ou fraca autoestima? Depende dos dias. Quanto tempo és capaz de passar sem fazer um post patrocinado? Correção com contrato. Sou capaz de o fazer até me identificar com uma marca que faça sentido. Portanto, só tens redes sociais para ganhar dinheiro. Yes. Porquê é que as pessoas do yoga como tu são the biggest bitches? Eu não sou uma pessoa do yoga. Hot yoga ou hot Cisley Dias? Cisley Dias? Quem é o Hot Cisley Dias? Não sabes quem é o Cisley Dias? Não. Sabes se vires a cara, de certeza. Não sei. Quem é? O Cisley Dias não fez os morangos com açúcar, fez? Tu não Hot conheces toda a Cisley gente que já Dias. fez os morangos com Não. açúcar? Se calhar não conheces como o hot, mas... O que é esse hot? Epá, isso não estava na pergunta. Tens de escolher hot yoga ou hot Cisley Dias. Se não- Vá hot yoga. Não, porque não sei quem é o Cisley Dias e por sou uma mulher de respeito. Folhadinhos de alheira ou croquetes da Versalhes? Nenhum dos dois. Trivia. Durão Barroso foi presidente não executivo de que banco? Não executivo? Essa é que é a parte importante. Porque se ele fosse presidente só, tu já sabias. Não executivo? Do novo banco? Goldman Sachs. Estão a ver? Bidé ou papel Estamos higiênico? esta parte, está bem. Bidé ou papel higiênico? Papel higiênico. Incentivaste o Diogo a ser o nosso último rapaz giro para apimentar a vossa relação secante? Sim. Percebes que já não há máscara facial que te salve? Sim. Jéssica, alguma vez votaste nas legislativas? Se eu alguma vez votei, voto sempre. Já ameaçaste alguma mulher mais nova por quereres ter os olhos dela? Não, mas... Quem sabe? Mas o rabo talvez. O rabo, talvez. Qual é a verdadeira Jéssica por trás da Jéssica Greenpeace? Jéssica Greenpeace. Jéssica Greenpeace. That's you. That's me. A verdadeira Jéssica atrás tem que ser rápido isto, não é? Jéssica Junk Food. Gostas de viajar sozinha para casares muitas vezes? Não, gosto de viajar sozinha porque cada vez gosto menos de pessoas. How basic, white, trashy are you that your favorite place in the world is Bali? My favorite place in the world is Bali. Yeah. Tens coragem de dizer se és de direita ou de esquerda? Não. Não tens coragem, porque o que é que acontece? Se dissesses? Olha, vou-te ser sincera, eu não adoro entrar em conversas de política, porque já me criou muitas discussões, provavelmente com vocês também. Eu sento-me com pessoas na minha vida inteira que são de um partido. E entramos numa conversa, isto destrói a nossa amizade. Depois, porquê? Porque é impossível, acreditando em coisas diferentes, ou vendo muitas vezes pessoas que são privilegiadas não pensar nas que não são, é uma coisa que me incomoda muito. Portanto, eu aprendi que falar sobre política publicamente não é uma cena fixe para mim, porque ou sou atacada muito por as pessoas com quem eu cresci, estraga-me amizades
entra em conversas mais complicadas com familiares também e tem visibilidade, visões tão diferentes daquilo que eu tenho, que eu cada vez mais na minha vida opto por ter alguma paz e tento fechar um bocadinho o meu núcleo de pessoas com quem eu me dou sem ter que ir à guerra com as que pensam e que votam de forma diferente. Mais vale não saber. O pior é que eu sei, só que afasto-me. Eu acho Ok. que... Porque eu conheço muitas pessoas privilegiadas e chateia-me profundamente que as pessoas privilegiadas não consigam pensar nas outras. Já percebemos então a que fação é que pertences. Sim, sim. Ok. Mas falando sobre falar publicamente sobre política, tu não achas que a tua carreira cresceu muito graças a todas as polémicas em que estiveste envolvida? Podia ajudar, se calhar, mais uma. Ora bem, Dar aquele boost. é assim, podia dar aquele boost, mas hoje em dia eu escolho ter paz. Sabes que a partir do momento que tive um filho, as coisas começam a ganhar outro peso. Pois isso então é mesmo verdade. Tipo, os filhos mudam mesmo. Nós filhos. deixamos... Ok. Para mim mudou mesmo. E, por exemplo, imagina, mudou e foi um processo de mudar. Foi tipo uma descoberta. Eu, por exemplo, inicialmente eu mostrava ao meu filho nas redes sociais. Não via problema com isso e depois chegou uma altura que eu pensei, aqui agora está na altura de retirá-lo, e depois acabei mesmo por retirá-lo, e hoje em dia olho para as pessoas que mostram isso e aquilo e os filhos e sem querer julgar, acho que é um erro. Mas são Podemos bonitos. julgar. São lindos. Se o teu filho fosse, vamos usar a palavra feio, se calhar nunca tinhas partilhado. Tinha, porque os pais acham sempre que os filhos são lindos. Acham? Acham. Eu não acredito nada nisso. Acham. Eu tenho um medo enorme que o meu filho seja feio. E que eu saiba. É assim, calma, eu achava que o meu filho era lindo de morrer quando era bebé, hoje em dia vejo fotografias dele quando ele era pequenino e sei que ele era uma minhoca, um rato, cinzento. Então é Mas preciso eu sempre achava que ele era a coisa mais bonita, mas eu explorei, atenção, eu sempre fui tão pública que quando ele nasceu, ele ganhou o comboio comigo e seguiu a viagem. Então tinhas o documentário Da Vogue. Então fiz um parto, não é? Um parto Pois para a foi. Vogue. Mas pronto, para a Vogue é sempre... Não é questão nada, é Jéssica, essa. és uma abusadora. Abusa- Alguém tem de dizer, alguém já te disse isto? Já. Publicamente? O quê? Que eu sou uma Uma abusadora? abusadora. Publicamente, não. Pronto, está Mas dito. está dito. Já Disseste ninguém mais tu precisa agora. dizer. Mas eu aceito bem essa crítica. Aceito. Mas É vê-se no teu olhar Não, aceito. assim uns dentes. Não, Eu aceito. aceito bem essa crítica. Não, eu aceito. Eu aceito porque eu acho mesmo que És. não voltaria a fazer o mesmo. Estás a pensar? Estou a pensar nas situações voltas que a tua vida pode dar. As voltas... É que uma coisa que nós vamos vendo é que nada é totalmente definitivo, não é? Tipo, nós estamos sempre a mudar. E as tuas amigas continuam a partilhar? O que é que tu fazes? Dos filhos delas? É tipo como a política. É difícil, é. Vais É um deixando assim de bocadinho... lado. Ai, não quero. Dou a minha opinião levezinho, mas não as critico. Porque elas estão a pagar a universidade do filho com essa publicidade. Algumas estão a pagar as contas com isso, outras gostam. Pois. Mas maioritariamente posso dizer que eu acho que sim, que acabam por lucrar algum dinheiro com isso. E é assim, quem sou eu para julgar? Eu fiz Jéssica, tu ninguém de certeza, a sério. Nunca te ponhas nessa eu posição. sou a última pessoa Não. para julgar. Eu fiz um parto para um documentário, mostrei o meu filho até ele ter quase 3 anos, ou não, 2, até ter 2, e sou uma pessoa muito pública. Tu és mesmo muito pública, falámos disso no início do episódio. A quantidade de pessoas com quem já te envolveste não permite ninguém pensar o contrário. Eu sou super pública, portanto... Jéssica, e como é que és tu enquanto colega de trabalho numa peça de teatro? És a que chega a horas... Só. Isso, percebemos, hoje foste muito, muito pontual. E és a que chega pronta para trabalhar ou que está pronta para 1h30 de conversa Precisa sobre assim outros daquele temas? tempo. Depende dos dias. Depende dos dias e depende de quem é que está lá para conversar. Não, mas é Há verdade. colegas Os e dramas colegas. do teatro. Os dramas do teatro. Não, mas é verdade. Eu gosto de conversar e de saber, e até há aquele espaço daqueles dias todos e parece que... Porque é muito intenso, não é? Tu estás a ensaiar intensamente, depois de repente
começa a peça e tu de segunda a quarta-feira não vês essas pessoas e estás habituado a ver todos os dias. Portanto, há sempre uma coisa ou outra da vida pessoal que... Então não fazes aquele tipo de conversa dos problemas da nossa área. Não é isso que ocupa o início dos teus ensaios? Não, às vezes é mais o problema da peça. O que é que podemos melhorar na peça, ou o que é que aquele ou aquela está a fazer que está a dar Falar alguma mal dos forma... colegas, ok, mas boa. na cara, falamos na cara. Tu dizes assim, mas a Isabel, se não fosse a Isabel, se a Isabel não tivesse sido escolhida para esta peça, se calhar nós já estávamos em melhor caminho. Por exemplo, Dizes isso. poderia dizer isso, sim. Eu consigo ser facilmente desagradável, mas pelo menos na cara. Pronto, é daquelas que Ok. lixa, mas lixa, a pessoa chora e tu, eu só te disse a verdade. Sim, mas tenho mais filtros. É tipo, Estou não melhor. estavas pronta para vir, não vinhas, é o que tu dizes. É, não estavas capaz, não vinhas. O teatro é aquilo que tu esperaste? Ou seja, que imaginavas quando, tipo, Quando comecei. antes de teres feito? Ou seja, pensar, quero imenso fazer teatro e de repente faz e é tipo, ei, ok. É um sonho de menina. É um sonho Não de sei se era menina. bem essa a minha pergunta. Calma, porque eu comecei... Mas pode ser. Eu comecei na Comuna. Há muitos anos atrás, com uma peça. Olha, cá isso, está. E isso não foi nada aquilo que eu esperava. Isto foi, sei lá, 15 anos atrás. Não foi nada do que eu esperava. Ninguém soube bem da existência desse espetáculo, pois não? Ah, Quer dizer, há 15 anos eu também era uma pequena menina. pois, que idade é que tu tens? 27. Ai, que fofa. E tu? Oh! 26. Posso adotar-vos? Eu ainda bebo leite da maminha, se tu tiveres. Não. Pá, não tenho. Adotar não. Mas espero voltar a ter. Portanto, quando for, eu venho aqui. E lá vem Nana. Ah, Nani Titis, vais estavas a saber. falar? O que é que era? Era a comuna. Não sei era agora- muito Ah, importante. então fiz aquela peça. Não era nada. Imagina, fiz aquela peça há muitos anos atrás. Estava a fazer a minha terceira novela para aí e não foi nada daquilo que eu esperava. Não adorei, mas senti que ao longo de fazer 100 mil novelas que eu queria mesmo voltar a fazer. Então tive uma oportunidade de ir para o Teatro da Terra da Maria João Luís. Mudei-me para lá. Estive lá durante 1 mês e meio, eu e o meu cão na altura, o Júlio. Não havia crianças, não havia namorados, não havia nada. Fui para lá. Antes da estreia, levei com um caminhão de esquerda, num cruzamento, parti um carro todo, tinha acabado de começar um patrocínio de um carro, começou aí, porque eu tinha tirado a carta até bastante tarde, e uma maminha saiu-me do sítio. E eu tive que voltar para Lisboa a ser operada, fiz a estreia e tive que ser substituída. Jéssica, maminhas de Jéssica. maminha Peito de Jéssica a sair de Saltou-me para o voa. sítio, voa quase, saiu-me do Isso é sítio. tipo mega perigoso? Foi para onde? Ou é Fica só cómico? É tipo, não é cómico, é perigoso e podia ter morrido, porque depois fui operada de urgência, sai. Fica de lado ou fica para baixo? Ou... Então, são de silicone, não é? Portanto, logo aí É foi assim, para um sítio eu tinha que ser operada. Ficou descaída, é isso? Não fica descaída, tipo, viram ao contrário, fica tipo uma pedra. E capsulam, acho que é isso a palavra, não tenho a certeza. Então, imagina, essa oportunidade, perdi. Tive a ensaiar durante não sei quanto tempo em Ponte Sor, mudei-me para lá. Tu não preferias nunca ter posto esse silicone? Claro, só que tinha 18 anos e era parva. Quando meti, porque eu cresci como uma tábua de engomar, como passei a minha vida toda a ser chamada, és uma tábua de engomar. Mal fiz 18 anos, queria umas maminhas. Quando entrei na sala operatória, disse, por favor, tire, que eu não quero mais chatices de maminhas da minha vida. E ele acabou por não tirar e dizer que ia ter que fazer uma reconstrução mamária, portanto não tirei. Portanto, miúdas que pensam em pôr maminhas, pensem sempre Pois. que pode acontecer este tipo de coisas. E Isso é cá um estão desastre. elas, foi um grande desastre. Portanto, perdi essa peça. A primeira peça de teatro não foi incrível, a segunda, Chapéu de Palha de Itália, foi só fixe pela experiência de estar a trabalhar também com um grupo de teatro amador, mas não aconteceu. Só os ensaios e a estreia. E depois voltei, princípio, meio fim, conheço a Sandra Faria da Força de Produção e implorei, disse a coisa que eu mais quero na minha vida é ter uma oportunidade para fazer Tu se teatro. calhar podias ter percebido logo que teatro não era para ti. Às vezes não precisamos de continuar a insistir. Ai, mas eu sou teimosa. Aquilo que acontece, Mas vai dar aquilo que bacaca. se pensa antes de uma estreia de... Às vezes vou para uma estreia, acontece imenso as estreias que eu tenho tido e penso assim, se agora me acontecesse qualquer coisa, era tão bom que assim não precisava de estrear. Claro. Aconteceu contigo, mesmo. Aconteceu mesmo, mas mesmo assim, antes das estreias das últimas peças que eu tenho feito, penso às vezes, e se eu podia era partir uma perna?
Pois é. E as de muletas, perna não é suficiente. Não é, pois não. Mas ainda pode voltar Mas a as acontecer. maminhas pode acontecer. Ainda, porque pode sempre, não é? Pode sempre acontecer Pode outra sempre vez. acontecer, por isso é que eu sou a primeira. Usei as minhas redes sociais mesmo para falar, Para às alertar. tantas, alertar sobre isso. Não, É que Jéssica, ninguém olha, pensa nisso. Há assuntos que não estão a ser falados. As maminhas são subvalorizadas, não precisamos de as ter, porque elas podem criar chatices. Olha aqui. Mas as tuas estão ótimas. Ótimas. É. Obrigada, São Jéssica. pequeninas, mas firmes. Pequeninas a Jéssica não disse. Tu dizes, não Não, achas parecem pequenina? ótimas, sim. Pronto. Sabes que a ideia, quando nós somos adolescentes, eu era uma adolescente parva e para mim era importante, também na altura o meu namorado, o pai, era cirurgião plástico, portanto isso ajudou, não é? Quando fiz 18 anos, Foi o pai do teu namorado que... foi. Bem, isso é- Esta história está ótima. Eu acho que não sei se nunca contei isto, hein? Isto Ele é para viu-te vocês. toda nua. Toda nua. Isso foi hot, não foi, Jéssica? Não, por Isso para acaso mim era não foi. super hot. Não foi nada hot. Foi até bastante constrangedor. O Tu pai não do teu... tu chegaste ao... tu no bloco já estás nua, já te despiste antes, já estás... E é dormir. E tens aquela bata, não é? Portanto, tu nunca o vês a olhar para... vês, claro, ele tem que preparar Tem que te antes. marcar. Tem. Há aquela primeira imagina, consulta. Oh, já Vocês já em o conhecias? adolescentes não havia uma coisa que vocês queriam tanto. Eu que também queria mamas. Mas tu tens. Mas É quando que eu era- não tinha. Quando era adolescente não tinha. Mas não são verdadeiras? São minhas. Estás a ver como crescem? É isso que é uma coisa importante alertar Crescem, também. crescem. As maminhas crescem. Mudam constantemente. Isso é que é muito importante. As minhas cresceram muito tarde. Mas eu é isso. Eu que tinha 15 anos e queria um par de mamas enorme. Pois, eu queria mesmo muito. Então, mas queres contar a história do cirurgião ou não? Não há muito para contar, foi isso. Foi isso? Chegaste lá Mas já o Como é que- conhecias. Já o conhecias bem. Claro que conhecia bem. e estavas sozinha com Isso ele é no muito gabinete, tipo ele despiste. Não estava sozinha, mas Devia estar sim, sozinha. devia Estavas estar. Se sozinha, calhar tu até e estava ele. lá o meu namorado também na altura, não sei. Isso é muito divertido. Não, mas a verdade é que era uma coisa importante e ele de facto era um cirurgião, infelizmente já não está entre nós, mas era um cirurgião incrível e era muito recomendado na altura. Isso Portanto, nós sabemos. operou-me e teve muito cuidado comigo e senti uma enorme confiança. Agora, o que eu acho é que é preciso alertar sempre das confusões que podem existir para este tipo de cirurgias, que na altura era uma coisa que nem me passava pela cabeça. Claro, é tipo só quero. Só quero. Desculpem lá, vocês estão numa conversa de alerta e eu estou só presa ao facto da Jéssica ter estado sozinha numa sala toda nua em Mas frente não ao sogro. tive com a enfermeira, nem sei se na altura a minha mãe também não estava lá. Tu sabes que o teu sogro depois fez cenários com isso, tu sabes? Não fez, coitadinho. Não fez, ele, a sério, ele era Ele é um médico super super profissional. sério, super Claro. profissional, era muito querido. Sim, mas na cabeça dele ele pode história- fazer o que eu acho quiser, que- não lhe tira o A profissionalismo. história que é gira é que era o meu namorado, eu tinha 18 anos e foi Sim. o pai do meu namorado que me operou, pronto. E as conversas ao jantar, ou isso é que Nunca isso houve, para porque mim era é a que coisa mesmo. mais normal, ainda Então, por cima eram como é que está a brasileiros, Jéssica? então Estão sabe, ótimas. a cirurgia estética no Brasil então, quando eu tinha 18, que já foi há bastante tempo, era visto de uma maneira muito natural e que em Portugal também ainda estava, não era uma coisa, havia poucos cirurgiões. Hoje em dia já há imensos. Até nos dentistas, nos cabeleireiros. É Pois verdade. aquelas... Jéssica, Diz-me. qual é que é o tema que tu trouxeste para falar connosco? Dentes. 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 Eu tenho como tu, já viste? Mas os teus ainda estão mais direitinhos que os meus. Um bocadinho, mas foram endireitando. Foi como as maminhas. Que não Meteste foram aparelho? endireitando, mas que foram... Meteste não, aparelho? não, mas eram mais para fora e foram baixando um bocadinho. Trouxe dentes, que esta obsessão de toda a gente ter dentes direitos. E eu digo isto, e agora vi a atriz da White Lotus que tem realmente os dentes de fora, e eu vi uma entrevista dela em que ela dizia: às vezes dou por mim, tenho uma imagem minha com uma dentista a dizer: nós devíamos fazer isto. Já me aconteceu de ter de repente ver um vídeo eu e estar alguém a dizer: até o dente dela aqui isto e acho muito cansativo, que por acaso estamos agora a falar de uma série, não é desta atriz, mas que até é algo de alguma forma refreshing, refrescante ver atrizes que não estão com os dentes em placas perfeitas. Tipo, é mais do que uma atriz, são 2 ou 3 atrizes que têm realmente dentes naturais. E incomoda-me, enquanto atriz, quando vejo, por exemplo, Época.
E uns os dentes brancos, brancos, perfeitos, direitos. Então a minha grande esperança é que algum realizador um dia diga assim: eu quero trabalhar com a Jéssica porque ela de facto tem dentes verdadeiros. Não, pode fazer. Não tem maminhas verdadeiras, mas tem dentes. Mas por Pois eu acaso ia isso é dizer que tu podias engraçado. fazer de uma prostituta do século XVII, mas se aparecesse assim com o decote já ia ser estranho. Não, Tipo, dentes, olha, ok. sabes porquê? Só ia ser estranho se eu tivesse que as mostrar, porque elas não são aquelas maminhas. ficam para cima. Pois, só assim com o decote não se percebe logo. Não. Como podem ver. Mas hoje não tens um grande decote, vieste contida. Bem contida, quis mostrar que era uma pessoa séria. Mas nós há pouco tempo vimos e revimos o Before Sunset, Before Sunrise, esses filmes, sabes? Ah, sim. E eles têm os dentes normais. Eu falei disso na altura com uma Pois é. pessoa, porque agora não vês. Eles Não têm há. só dentes. Pronto, são pessoas com dentes. Toda a gente tem aquelas placas e cá também está toda a gente. Mas eu pensei em fazer um branqueamento. Mas podes fazer um branqueamento. Não me chatei que faças um branqueamento. Ah, acabou o tempo. Está um bocado baixo Muito baixo. o volume deste cronómetro. A Jéssica até está a olhar para mim, tipo, porque aquela louca tem um telemóvel na mão, do nada. Eu assim, estás a filmar? Estás a fazer o quê? Como se ainda não tivéssemos câmaras suficientes para filmar, não é? Sim, na verdade é isso. Estavas a mandar um áudio. Algum. Mas os dentes, de facto, é uma cena. Eu sei que é, É verdade. suposto acabar, Tu mas já pensaste, ou seja, quiseste pôr maminhas aos 18 anos. Os dentes, foi tipo, também era super insegura. Porque é engraçado isso, a decisão é mais fácil arranjar os dentes do que pôr maminhas. É, mas imagina, em miúda fui ao dentista e queriam que eu usasse um aparelho. E na altura era tipo 500 euros. E os meus pais, tipo, não vamos pagar 500 euros para endireitar os dentes Porque às era só miúdas. estético, não tinha nenhum Não, outro por problema acaso até maxilar. tinha. Até tinha. Faz lá. Tinhas maxilar. Então, basicamente, eu tenho um chaço aqui. Sim. E era para puxar, e às vezes estraga um bocadinho a minha dicção, há algumas coisas que chateiam um bocadinho. Mas hoje em dia eu sinto mesmo que é uma mais-valia para mim não ter os dentes perfeitos. Tu és mais perfeita assim do que com os dentes perfeitos. Eu acho que Eu acho que é Eu ótimo acho que sim. pegarmos os nossos defeitos e disserem que isto é o que nos torna únicos. Eu adoro. Além das jovens que têm os dentes tortos e que finalmente podem olhar para alguém e dizer: há uma figura pública que é como eu e eu sinto-me representada, é a Jéssica E nem Ati. toda a gente tem dinheiro para arranjar os dentes, é uma coisa que Muito caro. é caro. É E tem isso. maminhas também, mas E pode dar mais trabalho, ser mais perigoso. sim, mas alertar à séria que Aceitem-se. Jéssica, Jessie James, tu és mesmo James? não. E vem de onde? Vem do facto de ter irmãos com... Por exemplo, o meu irmão Niki tem mais 10 anos do que eu, então eu convivia com ele e muito com os amigos dele. Não é? Era a miúda que ia para a praia com os mais velhos, e eles achavam, a cena, chamavam-me sempre Jessie James. É que é super engraçado, porque no Before Sunrise, neste filme, há uma altura em que ele se apresenta e diz I'm Jessie James. Não é Jessie como tu, não é com Y, é Jessie com E. Exatamente. E eu pensei, é engraçado, eu vi A Nana Jessie mandou uma James... mensagem assim: tu achas que a Jessica Ataíde escolheu Jessie James porque adora este filme? Não escolhi, É verdade. veio daí. Sempre disse que queria ter uma filha chamada James. Adoro o nome. Eu não sabia que era de... Isso não interessa o género. Eu Ok, não. não queria dizer até ao fim, Não. percebeste o que é que eu ia dizer para Sabes não ter que de havia, dizer. já não me lembro, acho que havia uma série há muitos anos atrás que eu acho que era I'm Crazy About You. E a protagonista, a atriz, era uma comédia, chamava-se James. Jéssica, nós temos um momento final neste podcast que é o clickbait com sentido. Nós queremos que as pessoas carreguem muito no episódio, Claro. queremos ter muitos ouvintes, mas não queremos fazer aquela coisa que alguns meios de comunicação social fazem, tu se calhar já passaste por isso, que vais dar uma entrevista e do nada sai uma frase solta que tu disseste As mamas da Jéssica são não sei o quê, assim. e nós não Nós queremos, queremos isso. fazer Nós isso, mas que tu saibas. Queremos que tu aproves primeiro. Ok. Não queremos pôr uma frase a dizer saltou-me uma mama, não sei o quê. Não queremos Em isso. ponto de tesoura. Ai, sempre. Salta-me mama em ponto de tesoura. Por isso, sim. fazemos aqui um brainstorming para perceber contigo qual é o nome que podemos dar a este episódio. Ok, então vamos a É isso. assim. Eu não sei se mama, porque eu Salta acho que uma mama em não é o mais ponto. chamativo para a Jéssica. Não, já é easy. Já toda a gente Já sabe. toda a gente sabe. Já está batido.
Acabámos por falar muito da operação estética da Pois é, Jéssica. não foi tempo demais. Querem fazer mais uma conversa? Podemos começar do princípio. Podemos começar mais uma. Podemos E depois cancelar vocês este. fazem um mix das duas. Isso dá-nos imenso trabalho, Jéssica. E se for, podemos apagar e começar do princípio? Se calhar também não dá muita vontade. É um brainstorming, já estou a dizer. Podemos? Querem? Não sei, eu acho que dissemos assim coisas... Então, força, diz. Vá. Se tu tens ideias boas, diz. não tenho. Podemos apagar e começar... Isso é enorme ou não? Estou só a pensar. Apagamos este e fazemos outro. Podem apagar este e fazer outro. Qual é o tema que querem arrancar no outro? Isto é Algum uma ideia especial? de tema, Jéssica. É uma ideia de título, não estamos a Queres propor mesmo fazer apagar. outro? Estava a dizer que Bem, podíamos isso era fazer lindo! outro. Obrigada Estava a dizer pela assim, tua disponibilidade. se quiserem fazer, tenho mais meia hora. Se quiserem fazer outro e para complementar corte e costura, podem Não, fazer. Jéssica, aceitamos foste como ótima. está. Estás Está tudo insegura. bem. Olha, está-se a agarrar às paredes, está louca. Não estou a Tem achar de que isto é ser. mesmo feio. Quem é que escolheu pôr? Jéssica, nós vamos Foram agradecer à vocês. Bruá no final deste... É patrocinado. Não, é Não, uma é parceria. Então, uma parceria paga? Não, é parceria em bens. Estas bens. câmaras que tu vês, a pessoa que está ali. A Sara, tão querida, que olhou de repente quando tu disseste isso. A Sara está em pânico, assim, vou ser aniquilada no fim deste episódio ou não. Se bem que eu acho que a Sara concordou. A Sara está tipo, isso é feio, não fui eu que escolhi. Pronto, ainda bem que alguém já mas disse. quem é que manda aqui? Vamos chamar e eu digo, eu faço um story se vocês meterem aqui uma cena à medida das miúdas, se faz favor. Tu Se faz fez um favor. story da marca a Eu faço dizer. um story da marca a dizer, olha, por favor, forrem estas paredes, tipo com uma cena mais que tenha mais a ver com vocês. É verdade, Pois é, Jéssica, nós não nós temos ainda não tanto poder temos de escolha. nós não temos esses meios ainda, Jéssica. Tu percebes isso? Mas eu posso ajudar-vos. Jéssica, tu queres ser a nossa madrinha? Our godmother. Eu posso ser uma, of mas vocês já contracts. têm algumas, não é? Temos, mas Mas ainda não ninguém nos dão falou tanto dinheiro. Tu podes dar-nos mais dinheiro. Opa, sim, tu estás cheia dele. Chega dele, é ótimo. Então, só para concluir. E se for, eu estou cheia dele. Jéssica até aí 2 pontos atrás. Não. Isso já foi usado. Por mim- Já usaram, já levei assim aquela cena de ela comprou a casa dela a vender toalhetes, tipo merdas assim. Quem me dera. Mesmo. Jéssica chora no podcast. Jéssica Ataíde chora neste podcast. Tu achas que o E choro... mostram estas imagens. Tu achas E as que pessoas as vão pessoas te pensar querem ver assim. chorar? Achas que é isso que chama mais as Ai, as pessoas adoram ver as outras infelizes. Isto é um país que as pessoas gostam mesmo, é dos coitadinhos, dos infelizes. Tipo, imagina, no Brasil, uma atriz ou alguém, um concorrente do Big Brother sai da favela, ganha. Brasil adora e vibra. Aqui matam qualquer pessoa que tenha que ganhe dinheiro ou que tenha sucesso. Sei que a percentagem das pessoas que ficam de facto felizes por ela é bastante baixa. Porque acham que não ganharam de uma maneira digna. Pois é isso. Acham que os toalhetes que tu vendeste... Alguém os fez por ti. É esse o ponto. É verdade, mas Se tu os fabricasses, Pois é isso. Olha, não falámos da minha peça? podem ir ao Teatro Vilar ver a peça Escolhas. Peça das escolhas, quinta a domingo. Tem estado sempre escutado, portanto é preciso. Foi por isso que nós não falámos, já não dá para ir. Dá, que está até junho. Então Podem, até junho... vocês têm que ir ver. Nós vamos. Vão, Eu até vão. te digo que vou esta semana, provavelmente. Vamos. Não, esta semana estou em cena, Jéssica. Vou para a outra. Vamos as duas pois é. juntas. Jéssica conta uma grande novidade em primeira mão. Pois, funciona sempre aquelas, tipo, é a primeira vez que digo isto. Não é? Mas Olha, e tu disseste uma coisa aqui a primeira vez. que foi o quê? Do cirurgião. Pois foi. Jéssica até aí 2 pontos abre aspas. Revela... É a primeira vez que digo isto. Ou nunca disse isto. Nunca tinha dito isto. Nunca tinha contado... Sim. Conta a novidade em primeira mão. E as pessoas vão achar, ela está grávida, ela está não sei o quê, e vão carregar. Mas tu queres assim, não queres que seja uma citação tua? Filhas, é o que vocês acharem melhor. Eu já... Porque conta novidade em primeira mão pode estar na legenda depois, na descrição do episódio. Se calhar é melhor assim uma cita... Pois tu que disseste, eu nunca disse isto. E tu disseste uma coisa parecida, portanto nem sequer estamos a mentir. Que é ótimo. Tipo, eu nunca tinha dito isto. Mas eu disse isso. Disseste? Eu acho que nunca tinha dito isto. Disseste, acho que nem nunca falei. Disseste assim, deste género. Sim, que tive um acidente em Ponte Sedor e que me voou uma mamã. Mas voou-me uma mama também é muito Não bom. podemos dizer, porque depois isto também... Atenção, é que hoje em dia
isto depois é tudo bloqueado, eu fico de castigo. Pois, tu Castigam-me. Então nunca tinha dito isto, pronto. Sim. Não se sabe do que é que estamos a falar. Se é isso que você... Assim, o podcast é vosso, vocês é que sabem. Não, mas tu tens de gostar. Nós queremos que tu gostes do podcast e de nós. Sim, eu gosto de vocês, eu só sei que de repente vim para aqui falar sobre maminhas. Não, Mas falámos foi, sobre tu outras é que coisas. quiseste, não foi? Não Também sei, nós não isto perguntámos. veio tudo por causa do teatro. Estás a ver, nós falámos de teatro. Olha, e tu respondes com uma Nós queremos falar do teu espetáculo. E tu começaste a dar nós as coisas falámos que te sobre... Eu interessam. estava a falar das coisas de pôr de sor, tipo, oportunidades que a vida foi-me dando, mas que... Pá, E a tua cabeça vai logo... O que é que me aconteceu? O que é que me trouxe mais oportunidades? As minhas maminhas. não, as minhas maminhas não me trouxeram as oportunidades, mas as minhas maminhas lixaram-me oportunidades. Pronto, mas não vamos pôr maminhas no título porque fica... O teu Instagram já não te permite. Já está lá tanta coisa, Jéssica. Há muita mama já, não é? Já não pode ser tudo. Não pode ser tudo. Tem de ser. Isto é uma declaração inédita. Jéssica Ataíde, 2 pontos, abre aspas. Isto é uma declaração inédita. O que é que Ias ver o bom? que é que... Hoje. Estava a ver o que é que podia bombar. A minha mãe, por acaso, tem bombado bué aqui. A bifa, as pessoas gostam da bifalhada. Pois, agora incluir a tua mãe também, coitada. Agora vai ser difícil. Não temos como incluir a minha mãe. Não. Para mim, eu também... Por mim, eu vou porque, pela declaração Inédita. É declaração inédita. Olha, Eu só não sei se não sou mais verdadeiro, eu Isto nunca... é uma declaração. E sou a menos verdadeiro. do acabei que- de ler, assim, eu apareceu-me nunca agora tinha- assim. nunca- O tesão já me levou a lugares que eu não iria nem armado. Quem é que disse isto? Pareceu-me aqui. Tu disseste isso? Espera, apareceu. Está no, Pareceu-me está agora. no masculino. De repente pareceu-me Ah, aqui. isso está no teu Instagram a aparecer. Estava assim a ver o que é que... O tesão O que é que estava a ver aqui também? Há lugares onde eu não iria nem armado. Nem armado. Olha, por acaso tenho uma cena super importante para falar e agora já não dá, não é? É que isto era mesmo uma história, então é sobre os Tinders e os Grinders. Diz lá, isso tudo. diz lá. Tenho um amigo, e ele, atenção que eu tenho autorização dele para falar sobre isto. Ele foi a um encontro, foi ter com a pessoa com quem estava a falar e tal, encontraram-se numa rua, beberam um copo, ele disse, olha, eu tenho ali uma garrafa de vinho naquela casa ali ao fundo, era uma casa abandonada e tal. Foram, quando entrou, apareceram mais 2 gajos, apontaram-lhe uma arma à cabeça e ele teve que transferir o dinheiro todo que tinha. Obrigada por teres falado disto neste podcast, eu não sei se é o sítio certo, mas... Não, É, facto. não. Então, importante neste podcast, alertar de joelhos com uma arma apontada. Ele foi logo para a polícia, ainda o despiram. Foi para a polícia, isto acontece muito, tipo semana sim, semana não. Atenção, tenho amigas do Tinder que estão casadas com filhos, mas também existe este perigo. Portanto, o mais importante, já agora que vocês até têm um público jovem, estejam atentos e quando vão fazer encontros, façam em lugares públicos e antes de irem para casa das pessoas podem-vos aparecer um Dahmer, lembra-se de Dahmer que comia as pessoas e matava as pessoas ou vos quer assaltar. Bem, É assim- atenção, sabemos que temos muitos e muitas ouvintes a usar este Pois, tipo de exatamente, é aplicações. assim, há coisas boas das aplicações, atenção, conheces, é o que eu digo, eu tenho amigas que usam, tenho uma, mais do que uma que está casada, outra que está noiva, por causa do Tinder, neste caso, foi-lhe apontada uma arma à cabeça para ele transferir o dinheiro todo que tinha no telefone, portanto, e na polícia disseram que isto é uma coisa que acontece muito. Pronto, ainda bem que... Agora penso, tipo, ainda bem que também não tenho trabalho. Tinha que ia Não transferir... percebi a ligação. Tinhas pouco dinheiro. Ok. Sim, era importante agora teres dito Mas se calhar isso. a ti davam-te um tiro porque não tinhas dinheiro, ias fazer caixa. É sempre melhor ter algum dinheiro. Se calhar é melhor ter sempre algum dinheiro para transferir, Ok. Como arma de arremesso. por exemplo. Portanto, isto é um tema também importante. Desculpa lá, isto é tudo a gozar, mas é importante É muito importante. educar É muito e importante. passar a mensagem. Já passámos algumas. Cirurgias plásticas, tenham a Vamos certeza fazer um do que é que sum vão up. fazer antes. É muito importante. 2, não terem medo de pedir trabalho e dizer o que é que querem fazer, tal como eu fiz quando quis fazer teatro. 3, se estão no Tinder, Grindr ou em aplicativos de dating, tenham cuidado, conheçam as pessoas antes.
porque senão podem levar com uma arma apontada à cabeça e podem ficar mais pobres e com trauma para a vida. O que é que alertámos mais aqui? Eu acho que não houve mais alertas. Falar de política só com algumas pessoas. Pronto, os dentes são bonitos naturais. Sim. São bonitos naturais. Nunca usei o Tinder, só naquela. Não vá alguém achar que estás a dizer um amigo. Não, nunca usei. Olha, numa viagem que fiz sozinha para Bali há muitos anos atrás, instalei, antes de existir namorados e isso tudo, e maridos, liguei o Tinder e lembro de repente fazer swipe, não era? Sim. Vocês escusam estar a fazer um ar como se não soubessem. Faz assim, ok, faz o swipe e apareceu-me um português e tive um ataque de pânico, era miúda, e desliguei. Pronto, Jéssica, se calhar este episódio termina, chega ao fim. A Jéssica não quer nada, mas vamos ter que acabar. Não, ficava aqui agora. Tenho imensas coisas, estava assim a pensar e há imensas coisas que podemos falar. Mas pronto, olha, boa. Cuidado com o Tinder, podem levar um tiro. Querem melhor título? As pessoas vão achar que eu estive no Tinder e que eu estive para levar um tiro. Ou então, não podes ir para o Guilty e levar um tiro. O Guilty é o restaurante? Sim. Se lembram, há uns anos atrás, a Ana Brito e Cunha levou um tiro no pé com uma bala Porquê perdida. que estas coisas me passam? Porque vocês têm 20 anos e eu tenho 40. Jéssica, nós depois enviamos-te uma mensagem com proposta de título. Parece-te bem e tu aprovas. Sim, acho que é melhor vocês fazerem um brainstorm. Fazermos um brainstorming e enviamos-te. Queremos agradecer muito à Bruá. Lamentamos as declarações anteriores da Jéssica em relação à Nós não parede. temos nada a ver com isto. Bruá, continuamos a adorar-vos. Obrigada, Bruá, por poderem patrocinar as miúdas. Acho que é muito importante. Mas tu achas que nós devíamos ter aqui uma coisa com a nossa cara, Era não é? importante. Eu acho que serviço público, ouviste o que a vocês Jéssica têm disse. de criar um espaço que seja a vossa cara. Agora, o que é a vossa cara? Jéssica, mas não há meios para fazer isso. Podes fazer um apelo. Um quadro preto e cada pessoa que vem cá vai escrevendo umas palavras ou qualquer coisa e o convidado seguinte diz porque é que esta palavra está escrita, o que é que tu fazes, que interpretação é que fazes disto? Ou vocês deixam aqui coisas escritas? Ok. Excelentes ideias, não estava à espera. Podem pôr uma planta para ser amigos do ambiente também. Agora todos têm plantas, sim, os cenários todos. Os Mas estás a ver o verde. espaço que temos. Também isto é tem assim, de vamos ser- lá ver. Patrocínio, mas tem 3 câmaras. Olha que eu já fui a muitos podcasts, não costuma ver. Já tive o tempo todo assim, assim. nós Por estamos isso é que nós elogiamos a Bruá, elas são Exatamente. maravilhosas. Nós temos este podcast há 2 anos, mais de 2 anos. Tu é que levantaste os problemas, Jéssica. E agora nós estávamos estávamos com com câmaras. Já estava na altura ou não? E uma velinha. Ok. Isso já é mais hippie, não é tanto a nossa onda. E depois é assim, vamos lá ver. Mó, parfois. Bring it on. Todas. Marcas nós miúdas, queremos que todas. tal? Esta É marca Vax. estão-nos a ouvir. Que tal começarem a vestir as miúdas? Ok. Como deve ser. A vestir as Não é? miúdas para o podcast, não seria mal pensado, teriam um Temos aqui cartãozinho. 2 cada uma que... Podemos pedir Vamos um lá patrocínio de sutiãs, se quiserem, Intimíssimo também. e essas Sim. que adoram Intimíssimo. maminhas pequenas sempre. São sempre essas as escolhidas, sim. Pois é, adoramos todos os corpos e nunca aparece uma tábua. Exatamente. Ok. Porque não precisa, não é? Eles estão tipo, estas nunca vão comprar. O Wonderbra, comprou o Wonderbra. Mas é verdade, por acaso. Olha, outro tema Bem excelente visto, para Ana. falarem. São Essa aí os foi meus bem assuntos em metidinha, que ninguém digo já. pensa. Olha, então vamos deixar já aqui intimíssimo e só escolhe pessoas com maminhas grandes e quem tem maminhas pequeninas não se sente representado. Precisamente. Outra coisa. O que leva a pessoas à tua situação. A Sara Sampaio já fez campanha da Intimíssima. Ou não podemos contabilizar a Sara Sampaio. Porque é demasiado linda, depois não tem... Estás a falar de um nível. Estás a falar de um Pois é. nível internacional já. Sim. A Sara Sampaio vai sempre dar bons resultados. É a Pronto, Vax, não- também poderia estar aqui, a Gillette. Sim. Sim. A Vax, Gillette. Tu tens esses contactos. Água Luso. Ok. Água das Pedras. Volkswagen. Não sou Água das Pedras. Tu não tens. Volkswagen. Ok, Jéssica, se tu quiseres mexer uns Obrigada, cordelinhos, é isso. Vamos ser uns cordelinhos. Manda vir. Vamos arranjar patrocínios aqui para as meninas. por favor, sabes Também. quantos euros entraram desde os últimos 2 anos e meio? 0. Zero. Saíram. Saíram, Vários. saíram euros. Saíram. Mas eu acredito que quem trabalha e espera as coisas Sempre alcança. Ou não, e esse dá sempre frutos. Mas pronto, vai dar ela por ela.
Muito obrigada, Ok, Jéssica. Obrigada vão por esta calar. força final. Soube muito bem. Obrigada à Bruá, muito obrigada ao Observador. Vão escutar todos os episódios de podcasts diversos. Episódios de com uma True qualidade incrível. Tem Truth Crime, Truth. The Truth of Body, the true Crime. crime. Tem de tudo, o Observador é maravilhoso. Este episódio é muito positivo por todos os motivos. Ouçam, nunca se cansem. Jéssica Ataíde, Obrigada por tudo. muito obrigada. És mesmo super gira. Ai, que fofa. Yeah. Estás a dizer isso I porque és que eu would te kiss arranjo you. roupa, não é? Sim. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos também contar uma Agora estava aqui a escrever Decidimos e que íamos podem apenas lembrar. falar. Chama Pequenas Reivindicações de Liberdade. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Pessoas incríveis.